السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Hoje vou compartilhar um assunto interessante para todos nós, que é acerca do otimismo. Todos nós devemos ser otimistas em todas as situações. Quando perdemos as esperanças ali, devemos lembrar que a esperança diante de Allah é permanente. O otimismo é sunnah, é uma tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele era otimista, gostava do otimismo. Kana yujibuhu al-fa'al. Ele foi perguntado o que é otimismo. Wa ma al-fa'al? Ele disse al-kalimatu tayyiba. O que é isso de otimismo? Ele disse as boas palavras, palavras positivas. Portanto, o muçulmano, mesmo que perca tudo, perdeu tudo de bens materiais, deve acreditar de que aquele que lhe concedeu pela primeira vez aquilo que ele tem ou tinha, aquele que lhe concedeu pela primeira vez, que é Allah subhanahu wa ta'ala, e depois lhe tirou tudo, um dia pode lhe conceder novamente todos aqueles bens materiais, toda aquela riqueza. Temos aí o exemplo do profeta Jó. O profeta Jó, que a paz esteja sobre ele, Ayub alayhi salam, ele tinha perdido tudo de bens materiais, toda a sua riqueza, quando adoeceu. Mas depois, tudo aquilo que ele tinha perdido voltou. Deus lhe concedeu novamente. É um exemplo. Então, não existe diante de Allah subhanahu wa ta'ala o impossível. Não existe. Sempre temos que acreditar que a nossa situação vai melhorar, a angústia vai passar, o sofrimento vai passar. Sempre temos que acreditar dessa forma. Se a gente busca algum objetivo, acreditar, ser otimista que vamos alcançar esse objetivo. Se você busca ser um engenheiro, ser um médico, um advogado, um juiz, é só acreditar, confiar em Allah subhanahu wa ta'ala. Você vai alcançar. Acreditar e confiar em Allah subhanahu wa ta'ala de que vai conseguir. Se você busca um aprendizado acerca do Islã, quero aprender o árabe, tem que acreditar também, tem que ser otimista que vai conseguir. Não diga nunca vou conseguir. Não diga que é difícil, então nunca chegarei até lá. Todos aqueles que exercem essas funções hoje, quem é engenheiro, quem é médico, quem é advogado, quem é juiz, quem é divulgador do Islã, todos esses passaram por dificuldades, passaram por obstáculos, mas chegaram até lá. Então, precisa ser otimista, buscar, confiar em Allah subhanahu wa ta'ala e acreditar que é capaz. Você também é capaz de alcançar os seus objetivos. Nunca podemos dizer hoje está difícil, talvez amanhã será pior. Não. Se hoje está difícil, devemos acreditar de que amanhã vai ser melhor. Não podemos antecipar o sofrimento. Não diga, por exemplo, já passei da juventude, então nunca mais vou encontrar uma mulher para casar. Nunca vou encontrar um homem para casar. Não diga isso. Sou viúva, sou divorciada, tenho filhos, nunca vou encontrar um homem virtuoso para me casar. Não diga isso. Isso é pessimismo. É só olhar a história da Khadija radiyallahu anha, a primeira esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinha filhos de casamento anterior. Tinha mais idade que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesmo assim casou. É um exemplo claro. Então, isso de logo colocar esses obstáculos, essas palavras negativas, é pessimismo, é ter maus pensamentos acerca de Allah. Porque o que é
para amanhã, o que vai acontecer amanhã, somente Allah subhanahu wa ta'ala sabe. Nós, seres humanos, o que devemos colocar sempre são coisas positivas. Esse é algo negativo, somente Allah subhanahu wa ta'ala sabe. Nós não sabemos. Então não podemos adivinhar ou tentar adivinhar que não, amanhã não vai dar certo. Amanhã vai piorar a minha situação. Não podemos dizer que não, fulano nunca vai melhorar da sua conduta. Aquele casamento nunca vai melhorar. Não podemos falar essas palavras. Sempre temos que colocar algo positivo, palavras positivas. Não, isso vai melhorar. Mas, buscando o quê? Também súplicas, pedir a Deus que melhore. Não só vai melhorar sem tentar. Não, tudo vai ficar bem sem uma tentativa. Tem que se tentar. Então, esse pessimismo, ele coloca dúvida nas pessoas, coloca medo, não traz tranquilidade nos corações das pessoas. Se você coloca sempre o negativismo, tudo sempre negativo, não vai dar certo, não vou conseguir, então você acaba até adoecendo, porque tudo para você é algo negativo. E isso tem que se evitar, o muçulmano tem que evitar esse tipo de pensamentos. Vou dar aqui um exemplo do otimismo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando ele emigrou de Meca para Medina, por causa da perseguição dos idólatras de Meca, eles se refugiaram, ele e Abu Bakr as-Siddiq, se refugiaram antes de chegar a Medina, entraram numa cave. O inimigo chegou perto. Abu Bakr as-Siddiq ficou preocupado. Aqueles idólatras de Meca queriam o profeta, queriam matar, porque estava trazendo uma nova religião e tal. Então, essa perseguição era para encontrar Muhammad e matar. Então, ali na cave, quando o inimigo chegou perto, o Abu Bakr as-Siddiq viu que os homens já estão aí ao nosso redor. Ficou preocupado, ficou com medo que iam descobrir aquele esconderijo. Aí, com aquela preocupação, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou a Abu Bakr o que aconteceu, o que está se passando. Claro, o profeta sabia que o inimigo está perto, mas a preocupação do Abu Bakr as-Siddiq, por isso o profeta perguntou. Abu Bakr as-Siddiq disse: se eles observarem embaixo, se eles olharem para baixo, eles são capazes de verem os meus pés, vão nos descobrir. E aí vem o otimismo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele disse: "Ma dhannuka bi ithnaini wallahu thalithuhuma." Que você pensa que nós aqui somos dois, mas o terceiro é Allah subhanahu wa ta'ala. O terceiro aqui é Deus. Ou seja, nós estamos aqui escondidos, se protegendo, confiando em Allah subhanahu wa ta'ala, confiando em Deus. Então, se Deus permitir, ninguém vai nos prejudicar nesse lugar. Ninguém vai nos descobrir se Deus permitir. Isso é o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quis dizer para Umar. Esclareceu que aqui sim, somos dois, mas na confiança de quem? Na confiança de Deus, na confiança de Allah subhanahu wa ta'ala. E se Ele permitir, ninguém vai nos prejudicar. E realmente não foram prejudicados, não foram descobertos. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "La tahzan, inna Allaha ma'ana." Não fique triste, porque Allah está com a gente, Deus está com a gente, aqui onde estamos. Isso é otimismo. Mesmo sabendo que o inimigo está tão próximo, a confiança em Deus falou mais alto. Então, nós também, mesmo que a gente vê alguém doente, não podemos logo adiantar: amanhã já vai morrer, não vai sobreviver. Não, temos que acreditar
que Allah subhanahu wa ta'ala pode lhe salvar. Quantas vezes, quantas histórias já ouvimos aí, alguns médicos dando algumas pessoas, alguns pacientes ou doentes, não, esse terá 2 dias de vida, não, só terá 1 semana e acaba vivendo anos. Já ouvimos histórias parecidas. O médico dá dias, mas acaba vivendo, o paciente ou o doente acaba vivendo anos. Os bebês são dados 1 semana, 2 semanas, 1 mês, acabam vivendo anos. Claro que algumas vezes acertam, falam a verdade, os médicos acontece, mas outras vezes falam, mas sai o contrário. Por quê? O que é do futuro, o que é do amanhã, somente Allah subhanahu wa ta'ala sabe, somente Deus sabe. Então é isso que não podemos antecipar, o que? Algo negativo, algo, um sofrimento a antecipar, que não vai dar certo. Não vou conseguir. Não, isso é pessimismo. Isso é ter maus pensamentos acerca de Allah. E nós devemos ter pensamentos positivos. Nessa situação que a gente vive hoje, sobre a pandemia, Covid-19, a gente tem que fazer o quê? Se proteger e acreditar que um dia tudo vai melhorar. Primeiro, proteger, pedir proteção a Deus também, Allah subhanahu wa ta'ala, para que não nos atinja a tal doença, e acreditar, ser otimistas que isso vai passar. É assim que nós devemos agir. Não podemos, por exemplo, dizer, não tem jeito, todos nós vamos ser contaminados. Não, isso é pessimismo. Devemos acreditar, se a gente está se protegendo e confiando em Allah subhanahu wa ta'ala, confiando em Deus, essa doença vai passar, tudo vai voltar normal e não vai nos alcançar. É assim que devemos acreditar. É assim que devemos falar. Não podemos colocar ou antecipar coisas ou palavras negativas. Então, essa é a mensagem que queria deixar aos irmãos. O otimismo, sempre colocarmos palavras positivas, coisas positivas para a gente. Não podemos antecipar coisas negativas contra nós mesmos ou contra qualquer outra pessoa. Sempre colocar o positivismo, que tudo vai dar certo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.